webinário. Hoje vamos falar sobre o Safe Harbor para o EMS. Agradeço a presença em mais esse webinário. A ideia nesse webinário é ser bastante direto ao ponto da necessidade, das dores que os clientes enfrentam na América Latina como um todo, nas operações SAP, especialmente voltadas para os requerimentos legais, para compliance, para obrigações fiscais, obrigações tributárias. Meu nome é Eduardo Garuffi, eu vou me apresentar já em seguida. Agradeço mais uma vez a presença de todos desse webinar. Eu vou seguir para o próximo slide e fazer uma breve explicação do objetivo do webinar. Alguns tópicos que eu gostaria de trabalhar nesse webinar, de tratar. O desafio, que seria o mission, aí, o problem statement, o desafio principal que as empresas que operam na América Latina têm, em especial no Brasil, né? Quero falar um pouco do gerenciamento de regulação governamental como um todo, né? Como isso afeta as operações nos ERPs, no SAP em foco. Tá? Qual é a nossa proposta, qual é o nosso modelo de atendimento para os clientes com operações no Brasil e na América Latina como um todo, que chama-se Safe Harbor. Quais são os benefícios desse serviço, como eles podem otimizar a operação dos nossos clientes, otimizar também questão de budget, questão de custo para manutenção dos sistemas SAP. Vou falar um pouco do geral das soluções técnicas que a SAP provém, que a SAP desenvolve para a região, e vou mencionar estudo de caso para o Safe Harbor, que a Origin hoje tem na carteira. Falando um pouquinho sobre nós, para quem está no webinar e não conhece a Origin, é a primeira vez que tem a oportunidade de nos conhecer, a gente é um parceiro, a Origin é um parceiro global, SAP, tá? É um parceiro, nós somos uma empresa com sede nos Estados Unidos, uma empresa americana, mas com natureza e muita força operacional no Brasil. Nossa empresa ela foi fundada a partir de um grupo de pessoas já com muita experiência em SAP, que decidiram formar uma nova empresa, e esse grupo trabalhou por muitos anos junto numa consultoria brasileira. Então, toda essa necessidade de empresas americanas, empresas internacionais que estão fora do Brasil, com operações no Brasil, a maioria multinacionais, sempre com necessidades locais e uma dificuldade de ter um atendimento local de qualidade, um atendimento local que tivesse a língua também inglesa ou a língua espanhola também como base de comunicação. Todo esse desafio trouxe naturalmente a criação, a fundação da Origin. Nós somos uma empresa que o nosso grupo está junto há mais de 10 anos, a empresa foi fundada em 2012, somos um fornecedor Tier 1 de soluções SAP, tá? Com diversas certificações na SAP, inclusive a certificação PMC para gerenciamento de soluções em nuvem. Tá? Nós temos operações, não só a sede nos Estados Unidos, mas também operações no Brasil e em outras localidades da América Latina, incluindo Argentina e México. Eu gostaria de passar aqui agora e falar um pouco do problema, que é um problema que a gente escuta de todos os clientes, e na verdade essa solução, essa oferta, ela foi construída a partir do que a gente escuta dos nossos clientes, né? Que, principalmente no Brasil, acredito que seja o principal foco, né? Que muitas mudanças ocorrem o tempo inteiro na América Latina, né? E num cenário, principalmente cenário de Brasil, agora com novas possibilidades econômicas e essa possibilidade de desenvolver novos negócios e crescer as operações no Brasil, toda a questão de conformidade da legislação traz uma dor muito grande para as empresas na questão de manter os sistemas, manter o ERP, manter o SAP atualizado com todas as mudanças, né? Então, a América Latina também se estende nesse sentido, porque a América Latina ela segue muito o Brasil em algumas questões, principalmente as regulações eletrônicas, tudo que é regulamentação que envolve reportes eletrônicos, né? A América Latina vem seguindo o que o Brasil vai colocando como padrão. Então, o desafio de atualizar
tudo isso, de manter tudo isso em ordem, é grande, principalmente empresas que são multinacionais e que têm os seus sistemas, o SAP, fora do Brasil ou fora da América Latina, e muitas vezes a sustentação SAP não está no Brasil, não está na América Latina, está lá na sede, ou está em um offshore, e você tem dificuldade, os clientes têm muita dificuldade de passar essa mensagem da necessidade a tempo, para que a sede ou a equipe de sustentação possa fazer uma alteração sem afetar realmente o negócio como um todo. Tá? Então esse é um problema muito sentido pelos nossos clientes, e é aí que a gente foi, a partir de algumas necessidades de clientes, construindo essa solução. Né? Então, como eu estava mencionando, e aqui é um exemplo do Brasil, a cadeia de suprimentos no Brasil, ela é bastante complexa no sentido fiscal. Né? Tudo que a gente hoje faz no Brasil exige autorização do governo. Né? Quando a gente fala de tudo, qualquer movimentação de mercadoria exige uma nota fiscal, mesmo que a mercadoria não seja vendida, mesmo que ela seja dada ou sucateada, ou uma operação um pouco mais complexa, como conta e ordem, operações de industrialização, exigem a aprovação eletrônica. E a aprovação eletrônica ela acaba sendo só, eu acredito que uma das pontas mais simples, porque uma vez que a nota está aprovada, está tudo bem, você faz a movimentação, mas depois você tem que reportar tudo isso, e tudo isso tem que estar correto. Cada ponta da cadeia tem que estar feita corretamente, no sentido legal, e mais do que no sentido legal, isso tem que estar armazenado no ERP de maneira correta. Tem que estar no lugar que deve estar, para que o seu reporte seja o menos doloroso possível. Eu não vou nem usar a palavra fácil, eu vou usar a palavra menos doloroso, para que o processo de fechamento, o processo todo de reporting, tente ser algo relativamente simples de ser executado e uma coisa rotineira. Né? Então, como eu menciono aqui, todas as aprovações elas têm que ser feitas com antecedência pelo governo, né? Tem toda uma formatação técnica para essa comunicação com o governo, né? E o SAP, logicamente, provém soluções para isso. Muitas vezes os clientes não utilizam todas elas, e por N razões, e é aí que a gente traz algumas ofertas para tentar, algumas soluções, na verdade, para tentar facilitar a vida dos clientes. Né? Aqui esse próximo slide é só um exemplo claro de como é complexo a conformidade. Para quem já trabalha com a área legal fiscal do Brasil sabe, ou pelo menos a gente ouviu falar, que todos os documentos eletrônicos que foram criados com o objetivo de reduzir os requerimentos físicos, reduzir os requerimentos de relatórios que eles chamam de legacy, relatórios antigos, como o DECLAN, como o CIAP, como as GIAs. Todos esses relatórios, eles tinham sido, a promessa era que o SPED iria substituir todos. A gente ainda continua na promessa nesse sentido. No fim das contas, o SPED só aumentou o número de requerimentos, tudo tem que bater com tudo. E esse é o desafio das empresas na questão legal no Brasil. Né? Quando a gente fala de América Latina, como eu mencionei, os outros países estão indo nesse mesmo sentido. Né? O Peru já tem documentação eletrônica, faturas eletrônicas, né? Eles têm já uma solução, um requerimento nesse sentido de faturamento eletrônico. O México também tem faturamento eletrônico e algumas outras questões eletrônicas, contabilidade eletrônica, que é muito similar ao SPED contábil, complemento de pagamento, tem impostos diferidos, tem o DIOT, então são alguns requerimentos do México também, assim como a Argentina, que também tem, o Chile também tem, Colômbia também tem, todos esses países mencionados já usam faturamento eletrônico, tá? Tem relatórios específicos, relatórios de retenção, relatórios de venda, então esse caminho é um caminho meio que sem volta, os países estão indo para esse caminho de se tornarem totalmente eletrônicos, na questão de conformidade, na questão de compliance, e a SAP vem entregando soluções para esse sentido, e lógico, não só ter uma solução da SAP, as empresas têm que ter a solução para ter a solução, então é isso que a gente está procurando atender para os clientes, dar a solução para a solução. Tá?
Então, como nesse próximo slide, eu acho que para quem assiste esse webinar e usa soluções SAP, independente de ser SAP, qualquer ERP, qualquer operação de uma empresa no Brasil, você tem dores operacionais, né? Então você se pergunta como a gente suporta tudo isso, como eu consigo atualizar tudo isso que eu tenho, independente de eu não ter nota fiscal eletrônica ou relatórios SPED dentro do SAP, como é que eu atualizo tudo isso? Né? Para quem tem SAP, sabe que todas as regras de impostos, de cálculos, são todas feitas no SAP. Como é que eu atualizo esses pacotes todos? Como é que eu me mantenho dentro do requerimento de uma maneira que seja menos dolorida? Como é que eu gerencio os testes de tudo isso? Né? E treino o usuário para operar da maneira correta? Como é que eu sei o que está mudando no sentido da SAP em si? Né? Então vem um requerimento novo, quando que a SAP vai liberar uma atualização, como essa atualização vai ser feita, né? Como é que eu lido com a equipe de usuários nesse processo todo, né? Então a grande pergunta, né, que esse slide apresenta é como que eu mantenho tudo isso sem tirar o meu foco do negócio, né? Porque ao mesmo tempo que a área de TI ela tem ali um dever de manter os sistemas operando e, lógico, sempre em vista das operações e do negócio em si como negócio, você sempre precisa de um input do negócio, principalmente da área legal, para entender, da área fiscal, para entender o que pode ser aplicado, o que não pode ser. Então, toda essa, mesmo a tratativa interna de uma empresa, para entender o que vai e o que não vai, quando a empresa entende o que é algo necessário a ser atualizado, muitas vezes já está próximo de ser tarde. E é nessa hora que você vai explicar, por exemplo, empresas multinacionais vão ter que explicar isso para um estrangeiro, ele vai ter que entender, você vai ter que lidar com toda uma questão de ambiente global para as empresas que assim têm, o que pode ser aplicado, o que não pode, impactos que podem causar. Então, quando muitas vezes o negócio local acha que já chegou no fim do entendimento e está bem breve de ter a solução, mas na verdade começa um novo ciclo. Isso acontece muito em empresas multinacionais onde o SAP é utilizado em instância única, né? Então, toda essa comunicação e esse entendimento é o desafio e é uma das coisas que a gente atua muito auxiliando os nossos clientes, né? E já vou direto para o ponto e justamente apresentar o que é o AMS Safe Harbor para a América Latina, né? A nossa ideia, a maneira que a gente construiu essa solução foi pensando em atender o cliente a partir de algo que seja previsível. Nós, como consultoria SAP, nós temos a possibilidade de prever muitas coisas na frente na questão técnica. Quando sai uma nova legislação, quando sai um novo requerimento legal, a gente consegue ter, a partir das nossas redes dentro da SAP, a partir de todo o nosso conhecimento técnico, a gente consegue saber o que deve impactar, como deve impactar, a gente consegue saber quando vai ser disponibilizada uma solução. Então a gente consegue atacar o problema com antecedência. E tendo essa previsibilidade técnica que a equipe tem, a gente consegue atender o cliente de maneira muito mais eficiente. Então, a gente trouxe o problema dos clientes para nós e a gente pensou em uma maneira de resolver o problema do cliente de uma maneira que o cliente pudesse prever o que ele iria investir em manutenção, prever o que ele iria investir em conformidade legal. Tá? Não só, aqui nesse caso, eu não menciono melhorias de negócio, eu não estou mencionando, por exemplo, uma mudança de processo de negócio, mas sim simplesmente manter a luz acesa na questão legal, estar conforme, não ter exposição oculta. Isso é um caso que acontece muito com as empresas, de terem exposições legais ocultas, aquelas que você não sabe nem que tem, né? Então, esse é um dos nossos objetivos com o Safe Harbor, que é basicamente permitir que as empresas tenham todas as mudanças legais atendidas em algo previsível, e previsível também no sentido de custo, tá? Essa fonte aqui ficou pequena, eu acho que no upload aqui para nossa plataforma de webinar mudou a fonte, tá? Eu vou depois, para todos que atenderam,
eu vou pedir que envie um PDF dessa apresentação, tá? Para que vocês possam depois ver com calma, tá? Então ficou bem pequeno aqui, eu espero que vocês todos consigam ver, mas basicamente, como eu mencionei, o Safe Harbor, ele é uma solução que vai atender todos os requerimentos legais pela Origin, então nós vamos auxiliar os clientes a aplicar as atualizações legais cabíveis. Uma vez que a gente entende o cliente, uma vez que a gente está dentro da empresa, a gente entende o negócio do cliente e a gente tem esse outro lado junto com o SAP de conseguir prever quando essas atualizações vão estar disponíveis e como, a gente consegue atender o cliente com muito mais brevidade. Uma das coisas hoje que custa mais caro para um cliente é ter que pedir ajuda na última hora. Né? Eu acho que o que mais custa hoje em TI é você entender que você precisa de algo e na última hora você vai ter que ter uma ajuda, seja da consultoria que te faz a MS, ou seja mesmo do centro de competência interno, que muitas vezes esse custo é transferido para a operação local. Geralmente as coisas na urgência, quando você tem urgência, você geralmente tem escassez, porque a maioria das empresas acabam fazendo as coisas na última hora, então você tem uma escassez de disponibilidade no mercado para atender. Um exemplo muito clássico são as atualizações de NFE, né? Muitas empresas acabam por N razões fazendo bem perto do prazo e tem uma escassez geral de disponibilidade, você acaba tendo que investir mais porque você não consegue planejar com calma, e é aí que o Safe Harbor faz toda a diferença, porque nós tendo todo esse planejamento com antecedência, uma vez que a gente tem com o cliente uma solução onde a gente aplica tudo o que tiver que aplicar, a gente atualiza toda a solução que tem que atualizar, todos os requerimentos legais que tem que ser atualizados. Como a gente já tem isso pré-setado, pré-ajustado com o cliente, esse senso de urgência, esse senso de escassez, ele não existe. Eu consigo colocar os especialistas, a gente consegue ter um time fazendo essa atualização de maneira contínua, sem gerar essa escassez, sem gerar essa urgência, sem gerar urgência também nos usuários-chave, nos power users dos clientes, que acabam tendo que testar um monte de coisa, principalmente quando muda coisas maiores, como a NFE, por exemplo. Né? Os usuários têm que sair testando coisa em final de semana, tudo isso se reduz. Quando a gente reduz essa urgência, né, essa pressão, a gente consegue fazer as coisas com um custo mais equilibrado. Então, nós como consultoria conseguimos otimizar muito mais o nosso time para atender, tá, os requerimentos dos clientes. Então, não é mágica. Muitos clientes perguntam, pô, mas vocês estão fazendo alguma mágica? Porque se vai ter um custo muito melhor do que o que eu faço hoje, como é que vocês fazem? Né? A questão é que a gente consegue ter o uso dos nossos especialistas numa hora muito melhor, no momento onde os outros clientes estão pensando o que fazer, ainda nem encontraram uma solução, os nossos clientes já estão sendo atendidos e está sendo resolvido. Então, na hora que gera uma escassez no mercado, porque todo mundo quer atualizar ao mesmo tempo o SAP, onde as próprias consultorias têm que contratar gente, tem que fazer um aumento de pessoas para conseguir atender, nós já atendemos, e nós já atendemos os nossos clientes de maneira sequencial. Então, essa nossa eficiência, a gente transmite isso para o cliente, os clientes conseguem ter as coisas com um pouco mais de tranquilidade, as soluções elas são entregues com um pouco mais de calma, na linha do tempo, né, sem fazer as coisas na última hora. Então todo aquele processo de entendimento, aprovação, discussão com o pessoal do exterior, com o pessoal do centro de competência, explicar para os estrangeiros, principalmente das empresas multinacionais, o que a gente está fazendo meses antes do que a grande maioria dos clientes. Né, meses antes que os clientes, a maioria das empresas decide fazer uma atualização dessa, a gente já conversou com os nossos clientes, eles já entenderam, já está sendo feito, já está sendo entregue. Tá? Então essa é a nossa eficiência, e essa eficiência a gente transmite para o cliente diretamente. Tá? Então aqui, como eu menciono alguns benefícios, a taxa, a nossa solução ela vem com uma taxa mensal única. Para quem já usa soluções de AMS, pensa assim, puxa vida, mas eu pago, Eduardo, eu hoje invisto em AMS no Brasil ou na América Latina, e eu tenho um banco de horas.
né? Só que quando você tem um banco de horas, você tem que ter duas coisas, né? Você tem que ter, primeiro, a capacidade de conseguir avaliar se o seu parceiro de AMS usa as horas da maneira mais eficiente. Então, geralmente, você tem que ter alguém dentro da sua própria empresa que consiga avaliar essa taxa, esse burn rate, essa taxa de consumo de horas, né? E você tem que ter plena confiança de que aquele pool de horas, que aquele banco de horas é suficiente para o seu negócio, né? A gente muda um pouco a dinâmica nesse sentido e a gente faz entendendo a necessidade individual de cada cliente, a gente faz uma proposta com uma taxa mensal única, e essa taxa mensal única ela vai atender todos os requerimentos operacionais e atualizações técnicas necessárias. Então vocês, quem me assiste hoje e é da área, por exemplo, do negócio, da área financeira, ou quem é da área do TI, para essas duas frentes faz sentido, você tem um custo previsível, você não tem surpresa, tá? Então, eu acho que esse é o grande ponto-chave, né? Em vez de eu ter ociosidade dos meus recursos, dos recursos da Origin, em vez de eu ter ociosidade, eu estou colocando eles para trabalhar na frente, em problemas que vão ter na frente, nos clientes, em atualizações técnicas que podem ter na frente, eles já estão tomando a rédea, resolvendo os problemas, então eu otimizo também a minha capacidade de entrega e eu consigo entregar do outro lado um custo fixo, né? Então, um dos benefícios é a eliminação de cenários de mini projeto. Todas as empresas que têm AMS, elas têm mini projeto. Não tem uma empresa que tenha AMS que não tenha necessidade de fazer diversos mini projetos. Então, os únicos mini projetos numa solução Safe Harbor que um cliente vai ter são aqueles onde ele mesmo quer fazer uma alteração de processo. Há um novo tipo de vendas, um novo processo de compras, ou então uma nova planta que a empresa está construindo e precisa configurar essa nova planta. Aí sim é um projeto, seja mini ou seja um projeto maior, é um projeto. Mas quando a gente fala de NFE mudou, o SPED tem um novo bloco, houve uma atualização do SPED contábil, todo ano tem, SPED SF todo ano muda, nota fiscal eletrônica sempre tem um patch, tudo isso sai do âmbito da preocupação do cliente, da empresa, é uma preocupação nossa. Então o nosso trabalho é ter eficiência para atender dentro de uma previsibilidade, né? Então acaba fazendo sentido para ambos, né? A gente compra um pouco de risco, muitas vezes pode haver um grande pacote de atualizações em algum ano, a gente pode eventualmente ter que, lógico, a gente vai entregar, então essa eficiência que a gente ganha, por outro lado, vale ter do nosso lado a responsabilidade de entregar tudo isso, independente do número de atualizações que vão haver ali na frente, tá? Eu vou passar aqui para o próximo slide e vou mencionar aqui agora, mencionando um pouco as soluções técnicas, tá? E eu vou deixar aberto no fim do webinar, vai ter o meu contato, tá? A melhor coisa que a gente faz, o maior ponto forte da Origin é entender cada cliente. A gente senta, a gente quer entender o nosso sucesso em todos os clientes que a gente atende, em todos os âmbitos de solução, é justamente porque a gente entende o cliente no detalhe, a gente consegue entender a necessidade no detalhe, não constrói uma coisa que saiu de um template e entrega, né? Então, esse contato meu fica totalmente aberto para todos que estão assistindo, a gente poder entender um pouco mais, entender se faz, que tipo de solução faz sentido para os clientes. A gente é bem focado em solução, tá? Então, nossa empresa é sempre muito focada em solução e entregar algo de valor para os clientes, tá? Então, vou deixar meu contato no final para qualquer dúvida que haja sobre todas as soluções e tudo que a gente está falando hoje aqui, tá bom? E nesse slide eu menciono um pouco da questão técnica, um pouco da tecnicalidade das soluções, como é que isso funciona no SAP, né? Então, quando a gente fala de Brasil, a gente vai falar, além do SAP como ERP, a gente vai falar de dois produtos. A gente vai falar do GRC NFE,
para a nota fiscal eletrônica, a gente vai falar do TDF. O TDF ele vem para entregar os relatórios, os SPEDs de todas as obrigações fiscais. Né? Quando a gente fala, voltando aqui de novo, para falar da América Latina, quando a gente fala de América Latina, a gente tem uma solução que chama e-invoicing, e-documents, que atendem os outros países da América Latina que já são que já estão eletrônicos, né? que já foram convertidos para o processo eletrônico. Tá? Falando um pouquinho, dando uma passada em cada uma das soluções, muitas empresas já têm, algumas a gente encontra que ainda não tem o NFE, a solução NFE para o Brasil da SAP, uma solução que está desde o comecinho da nota fiscal, lá em 2006, a SAP já tem uma solução muito madura, muito testada, é uma solução bem robusta, com certeza ela é tão transparente que muitos clientes nem sentem que ela existe, ela funciona muito bem, é uma solução que usa API para fazer a comunicação com o Web Service, então o SAP como ERP comunica com esse produto faz a comunicação com o governo, é muito transparente, tá? E ele tem uma funcionalidade tanto para saída, para notas fiscais de saída, como para notas fiscais de entrada, quando a gente fala de fazer automação de compras, do processo de compras, você quer fazer automação de todas as compras que você faz, por exemplo, que ele faça a migo, processo de pagamento, processo de recebimento de mercadorias de maneira automática ou semi-automática, além de fazer algumas verificações fiscais, legais e logísticas. Então a solução do NFE é bastante robusta, bastante interessante para quem usa o ERP da SAP. Né? Quando a gente fala de agora passando um pouco para os outros países, né, do e-document, é mais ou menos vai nesse mesmo sentido que funciona o NFE para o Brasil. Você tem um documento eletrônico que é criado no ERP, seja ECC ou S4, NFE também, ECC ou S4. Ele faz uma criação de um documento, o e-document, exatamente como o NFE, é um outro produto, ele usa a mesma lógica, ele cria essa comunicação, conversa com o governo, retorna com aprovação, tá? Para todos os países da América Latina, o fluxo, o processo é muito similar. Tá? Só o nome do produto ou a terminologia que muda e é uma das coisas que a Origin traz como benefício para os clientes que estão com a gente, é entender todo esse sistema, toda essa infraestrutura para manter as operações aqui. Né? Quando a gente fala de relatórios para o Brasil, a solução é chamada TDF, Tax Declaration Framework. É uma solução em HANA, tá? Ela é uma solução HANA. É importante mencionar que não é necessário o cliente ter o ERP em HANA. O ERP ele pode ser o ERP clássico tradicional, utilizando o banco de dados tradicional. E o TDF sim vai rodar em HANA, o que é uma grande vantagem quando a gente fala de gerar SPEDs, principalmente empresas com volume maior de notas fiscais, e mesmo as que não têm volume, quando a gente fala de auditar todos os impostos, auditar os cálculos, as regras, o TDF ele tem uma enorme vantagem em qualquer outra solução fiscal no Brasil, né? Então ele faz não só a geração dos relatórios, como ele tem ferramentas de auditoria muito interessantes que permitem verificar durante o mês corrente se as operações estão corretas, se elas são criadas da maneira correta, quer dizer, realmente simplificando o processo de fechamento, tá? Realmente simplificando e agilizando o processo de fechamento, uma vez que você consegue auditar o mês corrente, né? Então não fica aquela síndrome que é muito tradicional no Brasil de clientes que acabam tendo que fazer um fechamento muito doloroso porque ele tem que extrair os dados no fim do mês e muitas vezes tem muita coisa errada, acabam que os relatórios têm que ser ajustados de maneira manual e você vai perdendo aquela ligação com o ERP no sentido de o que está no ERP não está no relatório, e você começa a cada vez se afastar mais do ERP no sentido de processo. Quando você vê, quando aparece alguma atualização legal que você tem que fazer no ERP, o buraco fica muito mais embaixo, porque ao longo que vai se afastando da realidade do ERP, vai ficando mais doloroso, mais complexo você atualizar o ERP para que ele volte a estar
de novo, próximo do que é o requerimento legal. O TDF ele não permite você fazer isso, ele te ajuda a identificar essa necessidade, ele te ajuda a corrigir o processo na fonte, então o seu ERP ele fica sempre muito compliant, como eu falo em inglês, ele fica sempre muito dentro da regulação, né? Falando de arquitetura de impostos aqui com o TDF, então como eu mencionei, o ERP, o SAP ERP, como HCM e outros sistemas legados, eles conversam com o TDF, aí o TDF conversa com o governo, conversa com Caixa, Cefaz, então quando a gente fala de e-social, ele vai conversar diretamente com os sistemas. Quando a gente fala de outras soluções de SPED, quando a gente fala de REINF também vai ter comunicação online. Quando a gente fala dos outros SPEDs anteriores, ele vai fazer a geração do arquivo. Tá? Isso que é interessante no TDF é que ele consegue receber dados não só do SAP ERP, ele vai receber do HCM, ele vai receber inclusive de outros sistemas legados. Tá? Aqui é um caso de sucesso que nós temos, eu não poderia deixar de mencionar, de um Safe Harbor para o Brasil e para o México, né? E esse caso ele vem sendo um caso muito feliz, porque justamente foi um dos clientes que nos deu um dos primeiros clientes que deu a oportunidade de construir uma solução tão interessante. É um contrato que nós temos anual, a gente tem usuários tanto no Brasil e no México. Em média, 7 consultores estão sempre envolvidos nesse cliente em alguma capacidade, então tudo que é requerimento legal, tanto no México e no Brasil, é atendido, né? É um cliente no setor de energia, tá? Energia e indústria, tá? Então é um cliente bastante grande, eles hoje pagam um preço fixo mensal, então todas as soluções são entregues por nós, todos os pacotes e atualizações são entregues, eles conseguiram mudar a apropriação de orçamento, saída do CAPEX, eles foram para o OPEX no sentido de manutenção, de compliance para a América Latina, né? Então, uma vantagem nossa que a Origin construiu, a Origin, ela foi, desde que se fundou, ela se fundou com consultores sêniores, e assim a gente sempre se manteve. Então, apesar da nossa estrutura ser basicamente formada por consultores com muito tempo de experiência, a gente consegue entregar uma solução dessa maneira, porque a gente consegue utilizar esses recursos de maneira muito ótima, né? Então, os nossos recursos, praticamente todos são pelo menos bilíngues, pelo menos inglês e português, a grande maioria fala, muitos falam espanhol também, o que acaba sendo um fator-chave para atender clientes, como esse cliente, que é esse caso de sucesso. Eu acredito que eu já mencionei bastante sobre a Origin, não quero ser repetitivo. A gente, apesar de ser uma empresa não muito antiga, a gente tem bastante orgulho de ter praticamente todos os nossos clientes membros da Fortune 500, são clientes grandes. Muitos deles são grandes no mundo, com operações pequenas aqui, e esse é o grande desafio. Esses são os clientes que nós temos, que nós gostamos muito de trabalhar, porque são clientes que geralmente têm um desafio operacional de ter uma operação reduzida na América Latina, apesar de serem empresas grandes, e eles precisam ter as soluções entregues, eles usam SAP, eles têm que ter as soluções entregues da mesma maneira como qualquer outra empresa que tenha mega operações na região. E quando a gente fala de utilizar SAP, a gente fala de ter um sistema robusto, um sistema bastante melhor, o melhor ERP que tem disponível, e acaba, lógico, muitas vezes gerando um custo de manutenção mais elevado do que muitas vezes a operação local necessitaria, e é nesse desafio que moveu a gente a desenvolver soluções mais inteligentes, soluções fora da caixa, para a gente conseguir facilitar a vida desses clientes, né? Chegando agora próximo do fim, mencionar alguns clientes aqui, alguns dos nossos clientes que a gente já atendeu ou atende. A grande maioria desses a gente sempre atende em alguma capacidade, então a gente tem um leque grande de indústrias, né, de tipo de indústrias que a gente hoje atende, né? E vou deixar o meu contato, tá? Eu vou pedir para que todos que participaram do webinar recebam a apresentação, deixo o meu contato para todos, totalmente disponível para a gente conversar, tentar entender a melhor maneira de atender
requerimento da empresa de vocês. Tá? Tem outras soluções que a gente pode sempre desenvolver juntos, inclusive soluções na nuvem, que é uma coisa que a gente anda conversando muito com os clientes. Tá? E vou agradecer a presença de todos, agradeço muito. Aqui são outros contatos que eu deixo aqui, e espero que tenha sido produtivo, espero que a gente possa atender, conversar com todos vocês e tentar entender uma maneira, tentar construir juntos uma maneira melhor, uma maneira mais moderna, uma maneira mais eficiente de atender todo esse desafio que é os requerimentos da América Latina. De novo, meu nome é Eduardo Garuffi, muito obrigado a todos por terem atendido mais esse webinário. Um abraço, muito obrigado, até mais.